Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo tem por objetivo ilustrar um pouco melhor o conteúdo deste artigo publicado em meu blog, que tem sido bastante acessado. O teor do mesmo é um dos assuntos mais procurados pelos usuários do Power BI, principalmente aqueles que estão começando no desenvolvimento de projetos e no cálculo de indicadores, pois ele se trata da obtenção das médias. Como muitos usuários migram do Excel para o Power BI, fazendo, portanto, a transição da utilização das funções nativas do Excel para as funções DAX, os mesmos fazem alguma confusão acerca do comportamento dessas funções, muitas vezes esperando que as expressões DAX funcionem da mesma maneira que as funções nativas do Microsoft Excel, o que nem sempre acontece. Então, o objetivo desse vídeo é ajudar a elucidar um pouco disso. Esse conteúdo também fará parte, em maior nível de detalhes, do curso Introdução ao DAX, que em breve estará disponível em minha plataforma EAD, a qual eu peço que vocês visitem e conheçam, caso necessitem de cursos mais específicos e completos. Voltando ao nosso exemplo, vamos examinar como está a nossa base de dados. Trata-se de um modelo Snowflake bastante simples e convencional, para que não haja estranhamento. E a nossa ação nesse vídeo ficará focada apenas em nossa tabela fato principal. Olhando para a mesma, podemos verificar que ela traz linha a linha por data, contendo apenas o ID do cliente e o SKU do produto, a quantidade de vendas daquela data, específica para aquele cliente daquele produto. Ou seja, a distribuição dos fatos em nossa tabela se dá em nível de datas, ok? A confusão que muitos usuários fazem é que quando passamos a ter uma visualização agregada, ou seja, uma visualização totalizada, partimos normalmente de uma função sum para obter o total da coluna que contém os dados numéricos da tabela fato. Essa tabela da esquerda traz um pequeno resumo no mesmo formato que está a nossa tabela fato. Inclusive os campos são os mesmos. Ela está filtrada apenas com a data de 1º de janeiro de 2020 para individualizarmos a percepção. Nessa segunda tabela, vamos fazer as agregações e examiná-las num contexto de filtro temporal. Ou seja, vamos obter a média dentro do aspecto temporal, dentro da linha do tempo, e ao final vamos travá-la obtendo a média do último trimestre, sempre ignorando o mês corrente. Na maior parte dos casos, os usuários vêm até a tabela fato e criam uma medida de agregação padrão, que nós vamos chamar de volume. Vamos utilizar a função sum, chamar o nosso campo numérico e finalizá-la. Vamos apenas formatar com o separador de milhares para facilitar a leitura e trazê-la para a nossa tabela. Quando utilizamos a função sum, uma função de agregação, o que costumamos ter na linha de total é exatamente essa agregação. Esse é o comportamento natural dessa função. Portanto, os 624.361 que vemos na linha de total nesse exato momento, de fato corresponde à soma de todos os itens que estão acima dele nessa visualização de tabela. E se abrirmos o mês de janeiro e verificarmos o dia 1º, constataremos que está trazendo o mesmo resultado ilustrado em nossa tabela auxiliar, que contém apenas os campos nativos da tabela fato. Ou seja, uma coisa está corroborando a outra. E é isso que começa a induzir o usuário ao erro, pois o mesmo, por analogia, conclui que a função average, que representa a média, aplicada da mesma forma que a função sum, trará então para ele a média
de acordo com o contexto de filtro que foi aplicado na tabela visual criada na área de relatório do Power BI. E isso não acontece porque a função average é uma função estatística e não uma função de agregação como a função sum, possuindo, portanto, comportamentos um pouco diferentes. Vamos examinar isso na prática para ficar mais claro. Vamos criar a medida como foi exposto, da maneira mais simples. Average, e vamos chamar a nossa coluna numérica. Finalizar. E novamente inserir o separador decimal. Quando trazemos para a nossa tabela, vamos recolher aqui em primeiro lugar. Por automaticidade, a maioria dos usuários imagina estar enxergando aqui exatamente a média mensal, a média anual e assim sucessivamente, pois em tese seria esse o comportamento esperado. Porém, não é isso que está sendo refletido como resultado na utilização da função. Quando descemos ao nível do dia, podemos verificar que os números não fazem sentido. Quando olhamos para a totalização, há a correta correspondência. Porém, quando olhamos para os números individualmente, concluímos que aquela média apresentada pela função average não corresponde à realidade. Não se trata da média daquele dia, não se trata da média mensal, e sim de uma média aritmética. Ou seja, ela corresponde exatamente à soma daqueles números divididos pela contagem dos mesmos. Trata-se de uma média aritmética simples, que não observa o contexto de filtro que está aqui aplicado na camada visual. Por quê? Porque a função average não está observando diretamente na tabela fato o contexto de linha que está aqui evidenciado. Ela está apenas e exclusivamente fazendo a soma de todos os números contidos na coluna quantidade e dividindo-os ao final pela contagem desses mesmos números. Ela não está observando o contexto de linha. Portanto, se o que pretendemos é a obtenção das médias temporais, ou seja, da média mensal, da média anual, nós precisamos fazer primeiro a transição de contexto, fazendo com que a função average observe o contexto de linha da tabela fato, para que então consigamos fazer a agregação dentro do nível granular que desejamos, ou seja, do dia, do mês, do ano ou qualquer outro que seja. No nosso exemplo, chegaremos à média do último trimestre, excluindo o mês corrente. Essa confusão muitas vezes acontece por conta da forma como os usuários que vêm do Excel para o Power BI costumam enxergar o funcionamento das funções nativas do Excel. Por exemplo, vamos tratar de um caso bem banal. Um relatório simples que me dá o total por ano e por filial. No meio de uma reunião, é comum que alguém indague: quanto foi a média mensal? Indagação a qual a maioria dos usuários que está fazendo a exposição resolvem com uma função média no Excel.
simplesmente selecionando os intervalos que estão expostos ali, obtendo com isso a chamada média. O que a maioria dos usuários ignora é que o formato como os dados estão se apresentando aqui nesse momento já estão contextualizados. Nós já temos aqui uma agregação por ano e por filial. Aplicar o mesmo raciocínio diretamente sobre a tabela fato que temos no nosso modelo não trará o mesmo resultado, pois antes precisamos fazer essas agregações. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, retornando ao Power BI, vamos excluir momentaneamente essa medida e desenvolvermos o nosso raciocínio. A primeira coisa que precisamos fazer é a transição de contexto. Precisamos utilizar uma outra função que observe o contexto de linha para que as datas que estão expostas em nossa tabela fato sejam consideradas nesse contexto de avaliação. Para isso, vamos clicar no cabeçalho da tabela F-Dados e vamos criar uma nova medida, que vamos chamar MD. A função que utilizaremos aqui é a função AverageX. As funções DAX que terminam com a letra X são, em sua maioria, funções que fazem exatamente essa transição de contexto, que deixam de atuar no contexto de filtro e passam a atuar no contexto de linha, enriquecendo o cálculo e permitindo que o contextualizemos de formas diferentes, uma vez que dentro do Power BI nós não temos o contexto de célula disponível no Excel que nos permite isso de outra forma. Começamos com a função AverageX. O primeiro argumento da mesma é uma tabela. Essa tabela nós vamos criar virtualmente utilizando a função values. E o que faz a função values? Ela me trará virtualmente, ou seja, em memória, uma lista dos valores distintos da coluna que eu der a mesma como argumento. No caso, eu quero aqui a média mensal. Portanto, eu vou extrair da minha tabela calendário o ano-mês, para que eu tenha com isso essa linha completa. Nesse momento, estou informando para a AverageX que a base pela qual eu quero enxergar o cálculo da média é a base mensal do ano-mês, de todo o range da minha tabela fato. E qual é a expressão? A expressão é o volume, que eu já calculei utilizando a função sum. A função AverageX, nesse caso, fará uma reinterpretação desse volume calculando a média do mesmo dentro do aspecto do mês. Vamos finalizar. Já tem alguma outra medida com esse nome, então vamos fazer aqui, vamos renomeá-la para média mês. Vamos apenas aplicar o separador decimal e vamos trazer essa medida para a nossa tabela principal. E aqui passamos a compreender um pouco melhor o que é contexto de filtro e o que é contexto de linha.
Quando olhamos dentro desse contexto visual da nossa matriz, percebemos que mês a mês temos a correspondência exata do total. Porém, há uma diferença quando olhamos para o cabeçalho da matriz, onde possuímos o ano, e para a linha de total, que é a ausência de qualquer filtro. Dentro desse contexto de filtro, a nossa função está retornando exatamente a nossa agregação, pois não temos uma média mensal com um único mês. Para isso, precisamos ter mais de um mês. E é o que temos no contexto que está acima dele nessa escala, que é o ano. Portanto, quando olhamos para o ano, passamos a ter a média mensal daquele ano que está contextualizado. Para deixar isso mais evidente, vamos selecionar um ano a mais. O que temos agora é o total de cada ano e a sua média mensal. A função average_x fez toda a transição de contexto e está nos devolvendo agora o número correto, o cálculo correto. Na linha de totais, se observarmos com atenção, veremos que temos a média mensal desse contexto, ou seja, dos 3 anos que estão sendo aqui ilustrados. Porém, a nossa missão é calcular a média do último trimestre e fixá-la, desconsiderando o mês corrente. Esse vídeo está sendo gravado agora em setembro, um mês inconcluso. Portanto, eu quero que setembro de 2020 não entre na conta, pois uma vez incompleto, ele derrubará essa média, ele irá torná-la menor do que ela fechará ao final. Se abrirmos o ano de 2020 aqui novamente, veremos que o total de setembro ainda está bem menor que o total dos 3 meses anteriores. Portanto, a média que queremos apurar é a média que vai de junho até agosto, meses que já estão completos. Utilizaremos, portanto, a função calculate para alterar o contexto do cálculo que já foi feito e, junto dela, mais algumas funções de inteligência temporal que nos permitirão fazer esse deslocamento na linha do tempo, olhando para a nossa tabela calendário. Então, vamos clicar novamente no cabeçalho da nossa tabela fato e criarmos uma nova medida. Essa medida, então, será a nossa média mensal do último trimestre. Começamos com a função calculate. A expressão que vamos reavaliar através da expressão calculate é a nossa média mês, que calculamos agora há pouco. E os filtros que aplicaremos a partir daqui serão os seguintes. Vamos utilizar a função datesinPeriod para estabelecermos o período de tempo de deslocamento do contexto do cálculo. As datas estão em nossa tabela calendário, então traremos o campo calendário data e a nossa data inicial. Como queremos desprezar o mês atual, no nosso contexto aqui, o mês de setembro de 2020, precisamos encontrar o último dia do mês anterior, no caso, agosto.
E como fazemos isso? As expressões DAX nos oferecem a função IOMONF, que significa fim do mês. E o que faz a função IOMONF? Retorna a data no formato datetime do último dia do mês, antes ou depois de um número especificado de meses. São dois argumentos da IOMONF. Uma data inicial, que no nosso caso obteremos de forma dinâmica utilizando a função today, que nos retorna a data de hoje. E o segundo argumento é o número de meses que eu preciso avançar ou retroceder em relação à data de hoje para obter o último dia daquele mês. Se eu quisesse obter o último dia exatamente agora de setembro, eu coloco 0, pois eu não quero nem avançar, nem retroceder. Como meu desejo é obter a última data do mês anterior a setembro, então eu preciso retroceder um mês. Portanto, o meu segundo argumento é menos 1. Essa expressão, IOMONF today menos 1, me retornará dinamicamente a última data do mês anterior ao mês atual. Isso feito, eu preciso dizer agora, para a função datesinPeriod, quanto eu quero retroceder, ou seja, o número de intervalos que eu desejo que a minha medida principal retroceda. Nesse caso, também será menos 1. E no último argumento, eu vou determinar a granularidade. Em que nível eu quero que ela retroceda? Eu tenho como opção o dia, o mês, o trimestre e o ano. No nosso caso, como que eu desejo é a média do último trimestre, então eu vou escolher a opção quarter. Basta fechar novamente e finalizar. Aproveitar, fixar o separador decimal e agora basta trazer a minha expressão. Vamos deixar apenas 2020 aqui. Para facilitar a nossa leitura. Essa medida nos retornou um número que agora se mostra fixo dentro do contexto de filtro do mês da nossa visualização. E é exatamente essa característica que permitirá que façamos, caso seja necessário, a comparação do realizado naquele mês com essa média obtida com esse novo cálculo. Vamos conferir essa média? Se retrocedermos um trimestre, então temos junho, julho e agosto. Vamos copiar essa seleção e vamos nos socorrer com o Excel para fazê-la de forma bem rápida. Podemos observar facilmente que a nossa expressão está correta, nos retornando a média do último trimestre, desprezando o mês atual, o mês corrente. Caso não queiramos aqui os decimais, basta tirá-los.
E podemos, para finalizar, caso queiramos, fazer um comparativo direto obtendo o indicador necessário. Criamos uma nova medida, onde dividimos o nosso volume pela nossa média, obtendo assim percentualmente a variação. Com isso, conseguimos verificar no mês corrente o quanto ainda estamos abaixo dessa média do último trimestre.